Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogéria Vieira e estamos aqui para mais uma aula do Conquiste Seus Sonhos, preparatório para o Enem. Bom, já pararam para pensar como seria a nossa vida, né, na atualidade sem todo esse processo de globalização que existe? Pois bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre a globalização e suas consequências. E aí, antes de a gente iniciar essa discussão, já vai aí curtindo, comentando, compartilhando nossas aulas, tá? Para que essas informações elas cheguem aí para mais pessoas, tá bom? E aí, o que seria globalização, né? Globalização vem de globo, global, né? Mundo. Então, é justamente esse processo, essas dinâmicas que existem aí no mundo como um todo, né? No nosso planeta Terra. A gente chama esse processo de globalização. E aí ele causa várias consequências, tanto positivas como consequências negativas. Então vai depender muito aí do que aconteceu e está acontecendo. Vai depender muito das ações globais que ocorreram ou ocorrem para que a gente tenha aí os resultados, vamos falar assim, de todo esse processo, tá bom? Pois bem, com isso a gente vai ter algumas informações importantíssimas, tá? Uma delas, e aí a globalização, ela vai trazer o quê? Várias questões. Uma delas é a transformação do espaço geográfico mundial, né? Com a globalização a gente vai ter várias coisas acontecendo, vários processos de transformação, e esses processos eles são significativos no contexto da sociedade como um todo. Com isso a gente vai ter o surgimento de novas tecnologias de informação e comunicação. As novas tecnologias elas fazem parte aí do avanço, né, que a gente vai ter em termos de pesquisa, de estudo em todo o nosso planeta. As conexões entre os lugares, empresas, pessoas, então todas as conexões existentes nos territórios, elas fazem parte da globalização e elas só são possíveis devido a esse avanço tecnológico que a gente tem, tá? A gente vai ter todo um processo acontecendo desde, né, a primeira revolução industrial lá na Inglaterra no século XVIII, e aí a gente vai ter a partir disso aí uma diversidade de transformações sociais, espaciais e econômicas, e essas transformações elas vão levando aí a que a gente tenha mais investimentos, né, e mais criações, vamos dizer assim, para que as coisas funcionem. Então a gente vai ter aí esse investimento em meio de transportes, por exemplo, que contribui para que a gente tenha aí uma dinâmica global. Hoje não é possível a gente ter esse processo de globalização porque a gente temos tecnologia suficiente, ainda bem, né, para que a gente consiga aí trazer essa dinâmica entre os lugares, de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, né? E além disso, nessas conexões, a gente vai ter também a questão da economia global, tá? E essa economia global, ela vai trazer o que pra gente? Uma sociedade que vai ter aí uma dinâmica voltada, né, à produção, à geração de renda e, consequentemente, a gente vai ter também a acumulação do capital. E a partir disso, a gente vai ter aí diversos processos acontecendo no território que vai ter algumas consequências, ou várias, vamos dizer assim, negativas também, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas consequências aqui na nossa aula de hoje, ok? Pois bem, e aí quais são os principais aspectos desse contexto aí da globalização? Então a gente vai ter o quê? Uma maior conexão no mundo como um todo, a gente vai ter a intensificação dos fluxos de informação. Hoje a gente consegue acompanhar fatos, né? Informações em tempo real. Então a gente está aqui no Brasil, por exemplo, e a gente, ao mesmo tempo, a gente acompanha de forma ao vivo um acontecimento, por exemplo, no Japão, né? A partir do quê? Dessa questão da intensificação de investimentos em comunicação, em tecnologia, que faz com que a gente tenha aí as informações acontecendo ali, chegando pra gente de forma no momento, momentânea, tá bom? Além disso, a gente vai ter a intensificação também
da produção de mercadorias, porque a gente vai ter uma demanda maior de consumo, e aí, consequentemente, a gente vai ter uma maior produção. É a questão da tecnologia que contribui para que a gente tenha um deslocamento mais rápido, né, dos produtos, e tudo isso vai contribuindo para a questão econômica em todo o planeta. Se a gente tem uma demanda de necessidade, a gente vai ter uma maior demanda, consequentemente, de produção, tá bom? E aí surgem várias empresas, as multinacionais. As multinacionais são empresas que vão estar presentes em vários países, tá bom? Então, as multinacionais são aquelas empresas que trabalham aí de forma global. Tem algumas que são bem interessantes, por exemplo, as montadoras, as que produzem automóveis, por exemplo. Tem algumas que as peças elas são produzidas em diversos lugares do mundo. Então, peça X é no país X, tem peças assim, vários países, né, estão produzindo essas peças, e aí eles têm os países que montam, né, onde tem as montadoras, e as peças são produzidas em vários lugares do mundo. E isso é possível graças a todo esse processo de avanço tecnológico e de globalização, como a gente fala, tá bom? E além das multinacionais, a gente tem as transnacionais, enfim, todo esse contexto, principalmente econômico, ele ganhou muita força, né, a partir dos processos de globalização, ok? E além disso, a gente falando de sociedade, diretamente, a gente vai ter uma maior interação entre as pessoas, os locais, né, os diferentes locais, porque a gente vai ter, além dessa questão da produção econômica mundial, a gente vai ter também uma maior relação, uma estrita relação, vamos dizer assim, entre as pessoas, a partir das tecnologias. Então, hoje a gente tem as redes sociais, né, onde as pessoas conseguem interagir umas com as outras de forma mais rápida, né, ao vivo, vamos dizer assim. Essas comunicações, elas são possíveis a partir desse processo de globalização. Até a gente aqui, né, que está passando informações, trocando, melhor dizendo, informações com vocês, isso só está sendo possível devido a esse avanço tecnológico que a gente vai ter aí a partir de todo esse processo de globalização, tá bom? E, além disso, a gente vai ter umas questões pontuais acontecendo também, por exemplo, a questão da homogeneização cultural, né? Ou seja, essa questão da cultura que ela acaba sendo disseminada de tal forma que faz com que a sociedade ela tenha uma cultura bem semelhante ou quase igual. Antigamente, como a gente não tinha tanto acesso à informação, então a gente tinha uma diversidade maior de prática cultural específica, né? A população brasileira tinha um comportamento diferente da população chinesa, que é diferente da população europeia, enfim, cada país tem sua cultura primeira, né? Porém, a partir do processo de globalização, a gente vai ter essa disseminação de culturas, e aí as pessoas hoje elas conseguem, por exemplo, dizer, eu quero seguir a cultura, sei lá, a cultura chinesa. Então eu adoto a cultura chinesa por quê? Porque eu passei a ter o conhecimento dessa cultura, tá bom? A partir desses processos de globalização que traz informações. E aí as pessoas começam a ter um padrão ali igualitário, vamos dizer assim, em termos de comportamento, e a gente chama de homogeneização cultural, tá bom? E principalmente devido à padronização do consumo, né? Hoje a gente acaba tendo um consumo muito semelhante, né? Porque o consumo ele acabou sendo aí disseminado de tal forma que tem grandes redes de alimentos, né, no mundo como um todo, que espalha aí, vamos dizer assim, esses alimentos de forma, né, de produção igualitária, no sentido de produção e de distribuição de alimentos. Então acaba que no Brasil hoje a gente consegue comer qualquer prato típico de qualquer país, porque a gente vai ter aí, né, essa distribuição de formas, né, de cultura, alimentos, além da padronização do consumo, que são aqueles alimentos padrões que a gente vai encontrar em qualquer lugar do nosso planeta, tá? Porque ela se instalou e trouxe aí esse padrão de formas de se alimentar no mundo como um todo, tá bom? Mas aí, não deixem, tá bom? De compartilhar nossas aulas, de curtir nossos vídeos, para que a gente consiga aí cada vez mais contemplar
as pessoas e que as pessoas consigam aí ter acesso à informação para, né, conseguir aí o sucesso nas provas do Enem. Pois bem, além disso, como falei, na globalização e todo esse contexto, que a gente vai ter disseminação de informação, a gente vai ter as consequências dessa globalização. Como eu falei no início, a gente vai ter as questões positivas, que eu já citei aqui algumas, nessa questão do acesso à tecnologia, né? A gente consegue aí se comunicar, ter informação em tempo real, a gente consegue aí conhecer outras culturas. Antes era mais complexo, mais difícil de a gente ter essas informações, hoje a gente tem aí com a maior facilidade, devido a todo esse processo de globalização. Mas a gente tem também os fatores negativos, que não são poucos, e que são bem intensos, né? E muitas vezes excludentes. Porque assim, a gente vai ter aí uma produção maior de tecnologia, mas nem todas as pessoas conseguem ter acesso, financeiramente falando, a essas tecnologias, tá bom? Então a globalização, ela não é um processo inclusivo, né? Ela não inclui, pelo contrário, ela acaba excluindo. Porque a gente vai ter um desenvolvimento em determinadas questões, porém nem todas as pessoas vão ter acesso a esses produtos, né? Ao resultado desse processo de globalização. Porque para ter acesso, a gente precisa ter meios de adquirir, financeiramente falando. E a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? E aí a gente vai ter o quê? A intensificação das desigualdades sociais, tá? Então a gente vai ter uma sociedade mínima que consegue ter acesso a tudo que a globalização ela é capaz de oferecer, e vai ter pessoas que não vão conseguir ter acesso a quase ou nada desse processo, né, de globalização. E elas acabam sendo excluídas desse conjunto aí de acesso a tecnologias, por exemplo. Uma coisa negativa também desse processo de desigualdade é o aumento do consumo. O que acontece? As pessoas elas são muito incentivadas a consumirem. E cada vez mais isso é intensificado e isso é mais disseminado a partir principalmente das redes sociais. Só que nem todo mundo consegue consumir, não tem, no sentido de não ter condições financeiras para tal feito. Porém, algumas pessoas acabam até consumindo, se endividando bastante e, enfim, acabando perdendo o controle financeiro devido ao incentivo intensivo que a globalização ela proporciona. E além das questões, principalmente ambientais, que vão incumbir aí dentro desse processo de aumento de consumo. A gente sabe que muitos produtos que existem, a gente vai ter aí destinações e outros não. E aí esse autoconsumo, né, esse aumento de consumo desnecessário, tem consequências drásticas, principalmente na questão ambiental, tá bom? Então, assim, é preciso que a gente tenha um consumo consciente. Muita gente não tem condições financeiras de consumir, e os que têm, vamos, né, ter essa consciência aí de ter esse consumo de forma controlada, ao ponto da gente consumir o que realmente a gente necessita, né? Tem coisas que a gente não precisa e que a gente é levado pelos processos de intensificação de informação aí a consumir sem nenhuma necessidade. E isso só traz prejuízos, tanto ambiental e também social, tá bom? Bom, outra questão que é bom e é ruim ao mesmo tempo é a questão do maior volume de informações. Informação sempre é bem importante, né? A gente sabe disso, a gente precisa enfatizar isso, que estar informado é fundamental para a nossa formação enquanto indivíduo, enquanto pessoas conscientes, né? Porém, tem informações que não são verídicas, as famosas fake news, e isso tem prejudicado bastante a sociedade como um todo, tá bom? Então, assim, se aumenta esse volume intenso de informação, algumas vezes acaba prejudicando, porque muitas informações não têm filtro, que a gente chama de filtro, né? E aí a gente tem que se autorregular e filtrar as informações para que a gente não adquira informações erradas, informações que não são verdadeiras. Então a gente precisa ter cuidado nisso, tá bom? E aí esse aumento, essa questão de muitas informações acaba aí levando
a gente tem algumas informações erradas. Então, a gente precisa ter cuidado nesse sentido, tá bom? Outra questão, o direito trabalhista, né, é uma das consequências desse processo de globalização, devido aí à intensificação da mão de obra, e aí vai ter algumas questões aí por trás desse processo de industrialização, do direito trabalhista que está acontecendo aí, que tem sido aí reduzido bastante aí os direitos. São conquistas que foram árduas, né, ao longo da história e que a gente tem visto aí sendo, né, sofrendo consequências negativas. Os ganhos que a gente teve no passado sendo perdidos aí na atualidade. Bom, e o aumento da concorrência entre empresas e países e a massificação cultural. Tá? É uma questão muito importante quando a gente fala de globalização, é falar da cultura. Por quê? Porque a gente acaba, de certa forma, perdendo um pouco nossa cultura raiz, vamos dizer assim, tá? A gente é tão levado a culturas diferentes e acaba acontecendo aí que a gente fica meio que sem uma identidade cultural daquele lugar, né? A gente acaba tendo uma padronização, ou seja, se a gente encontrar um comportamento no Brasil, o mesmo comportamento de um chinês, de um japonês, de um africano, enfim, a gente tem tido uma padronização cultural de forma intensiva e isso não é positivo, tá? Porque a gente precisa, sim, manter nossas raízes, nosso modo de ser, de pensar, de agir e a gente não pode deixar morrer, né, a nossa cultura raiz, tá bom? Então, é algo que a gente vê como negativo nesse contexto de globalização, porque a gente acaba perdendo aí nossa essência enquanto sociedade, enquanto cultura local, tá ok? Bom, e agora a gente vai fazer análise de duas questões de Enem referentes ao nosso tema de globalização e as consequências. Mas antes de fazer essas análises, já vai deixando aí sua curtida, tá bom? Compartilha aí nossa aula, para que outras pessoas consigam aí também ter acesso às nossas informações e, consequentemente, né, conseguir aí desmistificar, né, conseguir fazer leituras a partir do que a gente tem apresentado para vocês e conseguir aí resolver as questões de Enem, tá bom? Bom, aí é uma questão de Enem de 2019 que diz o seguinte: saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9 de julho de 2015 o segundo encontro mundial de La Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. Veja que fala interessante, né? Vai de encontro, inclusive, ao que a gente está colocando aqui para vocês. Essa questão da exclusão social a partir desse processo de globalização que, segundo Milton Santos, né, o nosso grande geógrafo brasileiro, acaba muitas vezes sendo perversa, né, porque acaba trazendo essa exclusão social. E aí o Papa ele traz essa palavra bem interessante que é apresentada nessa questão. Bom, e aí a questão diz o seguinte, né, a pergunta: no texto há uma crítica ao segmento, o seguinte aspecto do mundo globalizado. Havia liberdade política? Claro que não, né? Não tem nada a ver. A liberdade política é algo positivo. E ele está dizendo aí que é uma crítica. Se é uma crítica, é algo reflexivo. Mobilidade urbana também não tem nada a ver com mobilidade urbana. Mobilidade urbana, essa questão de deslocamento, não tem nada a ver. Conectividade cultural, também não. Ele não critica isso, ele não fala da questão da cultura. Disparidade econômica. Complementariedade comercial. Disparidade econômica é a resposta correta, porque o Papa está trazendo uma crítica econômica em termos da sociedade, né? Ele está dizendo o quê? Que a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir esta globalização de exclusão. Ele está trazendo uma crítica a esse processo de globalização que existe e essa indiferença, né? Porque
Porque a globalização que existe, ela não está se importando com a sociedade, ela está visando aí cada vez mais o lucro, né, o dinheiro. E aí ele traz essa crítica, né, que ele diz assim, que precisa, né, a gente precisa mudar essa realidade da globalização, né, acabar com essa globalização que exclui, né, que não trata as pessoas de formas dignas e trazer uma globalização de esperança que venha dos povos, né, da sociedade, e que ela reine, que ela cresça entre as pessoas, entre os pobres. Né, que ela precisa contemplar essa sociedade que está à margem, né, desse contexto aí global. É uma crítica bastante interessante e importante e que no Enem foi apresentada, e claro que a letra D, né, é a resposta correta, que o Papa lhe trouxe essa crítica, né, da disparidade econômica, ou seja, onde poucos, né, concentram aí muito dinheiro e a maioria da sociedade vive à margem da pobreza devido a essa desigualdade social gerada a partir desse processo de globalização perversa. Ok? Próxima questão. É mais recente, né, do Enem de 2022, diz o seguinte: existe um processo cada vez maior de globalização da mão de obra especializada. Isto é, não só da mão de obra especializadíssima, mas da mão de obra que vem sendo excepcionalmente requisitada no mundo inteiro e, portanto, não seguirá as regras normais de leis de imigração, do salário e das condições de trabalho. Esse é um texto aí de Castell, né, do livro dele, A Sociedade em Rede, que traz essa questão da globalização e o tratamento que ela propõe, né, aos migrantes laboral, né, os trabalhadores migrantes que têm as suas condições a partir de quê? Então, a gente vai ter aí essa questão colocada, tá? A gente vai refletir e a partir dessa análise, né, dessa questão, a gente vai ter aí a letra A, origem nacional, B, padrão financeiro, C, pertencimento étnico, D, desemprego estrutural e E, qualificação profissional. Então, veja que o texto está trazendo aí uma questão da crítica em relação ao processo de globalização e a mão de obra especializada. Então, ele está falando o quê? De trabalho, de qualificação de mão de obra. Então, na globalização, o tratamento ao migrante laboral condiciona-se pelo quê? Pela qualificação profissional. Né? Se você é qualificado para aquele trabalho, você vai ter uma melhor abertura de emprego em outro país do que uma pessoa que não tem uma qualificação profissional, uma mão de obra qualificada específica. Tá bom? Então, no caso aí, a resposta correta é a letra E, qualificação profissional. Bom, é isso, gente, que eu queria trazer para vocês nessa aula de hoje, né? Falar um pouco sobre a questão da globalização e as suas consequências. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Continue acompanhando nossas aulas do Conquiste Seus Sonhos preparatório para o Enem. E até a nossa próxima aula.